O pensamento na cristandade, sobretudo no século XII, ele dá uma impressão de efervescência, de ardor, de debate, de discussão, de disputa, como em poucas épocas. As disputas intelectuais naquele tempo eram duras. A igreja, no século XII, ela foi palco de algumas das mais intensas discussões e debates filosóficos e teológicos da sua história. Muitos dos quais teriam muita importância, sobretudo para o futuro. O maior deles foi, indiscutivelmente, um que acalorou bastante os espíritos, os grandes mestres do começo do século XII, que é a chamada disputa ou querela dos universais. É um tema que pode ser bastante complicadinho para aqueles que nunca fizeram nenhum tipo de incursão em matérias mais filosóficas, mas que é necessário que nós compreendamos aqui, porque esta questão terá no futuro consequências muito dramáticas no desenrolar da história da igreja e na história do Ocidente. Porque essa disputa ela vai voltar, essa questão ela vai voltar lá no século XIV e de forma devastadora. O que é a disputa dos universais? O que estava em discussão quando dessa disputa? O que estava em discussão estava em jogo, era a relação, em latim, da votis, a linguagem, e a res, e a realidade. Como assim? O problema dos universais referia-se ao valor e ao fundamento dos conceitos universais. Conceitos como animal, homem, imagine. Conceito como homem, o universal homem. Este é um conceito, espécie, cujo conceito se aplica a uma multiplicidade de indivíduos. Hoje, por exemplo, existem 8 bilhões de indivíduos que podem ser categorizados sob este universal homem, que designa uma natureza humana. A questão que se colocava nos grandes meios intelectuais do começo do século XII é: esses conceitos universais, vou manter esses dois, homem e animal, e todos os outros, ou, sei lá, livro, mesa, todos são conceitos chamados universais porque se aplicam a uma multiplicidade de seres. É um conceito que agrupa todos esses seres em uma mesma natureza. Esses conceitos, eles existem na realidade, ou seja, existe de fato o homem em abstrato na realidade, ou existem somente seres humanos individualizados? Ou seja, esses conceitos universais, eles existem na realidade ou simplesmente uma categoria mental que nosso intelecto desenvolveu para agrupar uma série de indivíduos que, na verdade, não compartilham de uma universalidade? O problema, no final das contas, reside na relação entre a palavra homem, não somente homem, mas todos os universais. A palavra, por exemplo, homem, e as coisas que essas palavras designam.
É a relação, o problema da relação entre o pensamento e o ser. Para nós, isso pode parecer uma discussão absolutamente inócua e até mesmo inútil, só que esse tema, ele traz repercussões intelectuais e teológicas da mais profunda gravidade. Já explico por quê. 3 posições surgiram diante do problema dos universais. Repito, se os universais existem na realidade ou se eles são meras categorias mentais. A primeira posição do chamado realismo exagerado. É a posição de Platão, que era o grande mestre da época. Segundo essa primeira solução, os universais, eles são realidades que existem por si mesmas, separadas dos indivíduos concretos, ou seja, existem hoje 8 bilhões de homens no mundo. E existe o homem enquanto universal, só que esse universal não está em cada um desses 8 bilhões de seres humanos. Existe como uma substância separada dos indivíduos concretos. São as ideias de Platão. Todos esses conceitos universais existem por si mesmos na mente de Deus, separados dos indivíduos. Essa ideia, no começo do século XII, essa solução do realismo exagerado, por que realismo exagerado? Porque diz que os universais eles são tão reais que eles existem independentemente dos indivíduos que dele participam. No começo do século XII, o grande defensor dessa posição era Guilherme de Champeaux, que era o grande mestre da escola catedral de Paris, e que, por ter sido, nessa discussão, vencido por Abelardo, que inclusive o humilhou, ele se retirou e fundou a escola de São Vito. Mas essa era a primeira posição do realismo exagerado. A segunda posição, que é a diametralmente oposta, é a solução nominalista. É aquela que diz que esses universais, eles não existem, senão na mente da pessoa que os concebe. Esses conceitos, né, homem, animal, cachorro, árvore, não existem concretamente, mas existem somente os indivíduos. Não existe o universal homem em abstrato, existe somente os indivíduos humanos. Essa foi a tese proposta por um grande mestre chamado Rosselino de Compiègne. Falava que os universais, enquanto conceitos, eles não têm valor nenhum. Eles não se referem a coisa real alguma. São simplesmente nomes. Por isso, nominalismo. E uma outra expressão que ele utilizava também era flatus votis. Simplesmente golpes de ar. Sons que não dizem respeito a nada. Existem 2 razões pelas quais essa doutrina não pode ser aceita. Existem 2 consequências principais, uma consequência filosófica e uma consequência teológica. A consequência filosófica é a seguinte: se não existem universais, nós não podemos conhecer nada, porque o nosso esforço, o esforço intelectivo do nosso intelecto, o nosso esforço intelectivo se dá através da abstração das essências. Só que o nominalismo nega
que existem essências na coisa. Por exemplo, existe aqui um livro. O meu intelecto pode, abstraindo esse livro em específico, primeira vez na vida que eu vi um livro, tive contato com este livro aqui. O meu intelecto, através da sua primeira operação, que é a abstração, o meu intelecto, ele, depois da atuação das potências sensitivas, exteriores e interiores, o meu intelecto, ele aprendeu o que é um livro, de modo que se eu vir outro livro, eu sei o que ele é e identifico que existe uma comunhão de substância entre esses dois entes individualizados, um diferente do outro, mas os dois são livros. Eu aprendi, independentemente dos acidentes específicos de um livro ou de outro, o que é a natureza livresca, por assim dizer. Agora, se não existe o universal livro, para eu conhecer, vejam, é um absurdo. Seria necessário que eu conhecesse, para eu aprender o que qual é a natureza de cada livro do mundo, seria necessário que eu tivesse contato com cada livro do mundo. Não existe o universal livro. Isso é apenas um nome. O que existe são os livros individualizados. Ou seja, o ser humano ele não pode conhecer nada, a não ser os indivíduos aos quais ele tem imediatamente contato. Ou seja, o nominalismo, ao exaltar o indivíduo em detrimento do universal, fecha as portas para o conhecimento humano. Porque eu não posso ter contato com todos os livros do mundo. Basta que eu tenha contato com um para saber o que são todos. Para o nominalismo, não. Para o nominalismo, o universal não existe. Então, o conhecimento humano não serve para nada. Aliás, o conhecimento humano não pode nada na prática. Agora, existem consequências teológicas graves no nominalismo, e foi Santo Anselmo que mostrou. Santo Anselmo mostrou como a doutrina de Rosselino, esse grande nominalista do começo do século XII, ela conduzia à heresia. Porque, vejam, se não existem universais, não existem essências, não existem substâncias universais. Pois bem, a doutrina católica não nos ensina, dogmaticamente, desde os tempos de Santo Atanásio, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são consubstanciais da mesma substância. Mas Rosselino dizia que não. Ele falava que as três pessoas da Santíssima Trindade são para ele substancialmente diferentes entre si. Ele incorria na prática no triteísmo. Existem três substâncias divinas, três deuses. Porque não existe a substância divina universal, existe a substância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são deuses. Ele reconheceu isso e foi condenado por heresia no Concílio de Soissons em 1121, porque ele disse que existem três deuses. Então, isso é a gravidade disso. E houve também uma terceira alternativa, que é o chamado realismo moderado. Se os realistas exagerados diziam que os universais existem em si mesmos, fora dos indivíduos, e se os nominalistas diziam que os universais não existem, que eles não são mais do que flatus votis, ou seja, emissões de voz, os realistas moderados, com base em Aristóteles, eles dirão que as essências, que os universais existem. Existe sim o universal
homem, o universal animal, mas não separado dos indivíduos, mas em cada indivíduo concreto. Todos os indivíduos concretos, voltando ao exemplo do livro, todos os livros que existem, eles são sim agrupáveis no universal livro, mas não existe um universal livro separado dos livros individuais, mas presente em cada livro. Universais existem, mas não em si mesmos, e sim em cada indivíduo concreto. E segundo essa terceira posição, o universal é sim um conceito mental, só que ele brota do contato direto com o indivíduo, através de um processo de abstração, pelo qual se conhece as coisas. De modo que os universais eles não são conceitos vazios ou falsos, como diziam os nominalistas, mas um conceito lógico, linguístico, que une o intelecto à coisa. A coisa é o intelecto, o pensamento e o ser. Essa será a posição que vai triunfar no apogeu da escolástica, que será no século XIII. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.